Imagine a seguinte cena. Uma pessoa caminha por dias através de um deserto escaldante, fugindo de perigos, exausta, sabe, buscando um refúgio absoluto. Uhum. O modo de sobrevivência total, né? Exatamente. E aí, finalmente, ela encontra e entra em uma fortaleza colossal que é cercada por muralhas de pedra intransponíveis. Nenhuma força externa consegue derrubar aqueles muros. O alívio é imediato. Dá até pra respirar fundo só de imaginar. Pois é. Mas, de repente, surge uma constatação aterrorizante. O que acontece quando a maior ameaça à sobrevivência dessa pessoa não está lá fora tentando entrar, mas já está sentada no trono, do lado de dentro da fortaleza. Nossa, essa é a tensão central que torna o texto antigo que a gente vai analisar hoje não apenas um poema lírico, mas um tratado muito profundo sobre a natureza do poder e a fragilidade humana. Com certeza. E é com essa imagem provocativa que damos início ao nosso mergulho de hoje. Mas antes da gente avançar, eu faço questão de desejar que a paz, a graça e a proteção incansável de Deus estejam sobre o dia e a semana de cada pessoa que acompanha o nosso estudo. Amém. É sempre um privilégio imenso estarmos juntos para mais este momento de reflexão. É sim. E a nossa missão aqui no encontro de hoje é fazer uma análise profunda do Salmo 125. Para nos ancorar nesse desafio, nós trouxemos para a mesa as notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, e também os comentários bíblicos riquíssimos do estudioso Alan P. Ross. Fontes excelentes, por sinal. O objetivo não é apenas ler um cântico antigo de forma distante, sabe? Mas extrair a mecânica de como a fé sobrevive sobre o peso de sistemas opressivos. Perfeito. E para entender a profundidade dessa segurança toda, a gente precisa primeiro olhar para a paisagem física, né? A paisagem que inspirou o salmista. O contexto histórico e geográfico ilumina muito essa mecânica. O Salmo 125 é classificado como um cântico de peregrinação. O que isso significa na prática? Para quem está ouvindo a gente e talvez não conheça o termo. Então, na prática, isso significa que era uma música entoada por pessoas reais. Pessoas com calos nos pés, que viajavam longas distâncias. Eles muitas vezes subiam a partir do Vale do Jordão ou de Jericó, enfrentando estradas super perigosas em direção a Jerusalém para as festas anuais. Ah, entendi. Uma jornada exaustiva mesmo. Exato. E a genialidade desse texto é que ele não oferece uma teologia de vitrine, sabe? Aquela coisa feita de promessas etéreas e distantes. Ele constrói uma compreensão incrivelmente pragmática e até dolorosa sobre até onde um ser humano consegue resistir antes de quebrar moralmente. Caramba, isso é muito forte. E para entender o peso dessa resistência, a gente precisa visualizar o cenário. O texto começa fazendo uma afirmação geográfica colossal. O versículo 1 diz que quem confia no Senhor é como o Monte Sião. Que não se abala, mas continua firme para sempre, como diz o texto. Isso. E o versículo 2 descreve que, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. A intuição inicial de quem lê isso rápido é imaginar Jerusalém como um castelo no topo do pico mais alto do mundo, olhando tudo lá de baixo. É a imagem clássica que vem à cabeça, né? Mas o comentário do Alan P. Ross desconstrói essa imagem de uma forma fascinante. Como assim? Topograficamente, Jerusalém não é o ponto mais alto daquela região. A cidade assenta-se em uma elevação, sim, o Monte Sião, mas ela é cercada por montes que são fisicamente mais altos que ela. Pera, mais altos? Sim, como o Monte das Oliveiras, a leste, por exemplo, por estar assentada um pouco mais abaixo do que as montanhas vizinhas, cria-se a imagem visual e literal de um gigantesco muro de contenção rochoso em todas as direções. Nossa topografia moldando a teologia. Quando aqueles peregrinos exaustos finalmente chegavam aos arredores de Jerusalém, eles não precisavam imaginar a proteção divina de uma forma abstrata. Não de jeito nenhum. Eles olhavam para cima e viam milhares de toneladas de rocha sólida ao redor da cidade. Era tangível. Trazendo isso para uma analogia, é como se a fé apresentada aqui não fosse tipo um escudo portátil que a gente precisa carregar com a própria força, sabe? Porque os braços cansam e o escudo pode cair. Exatamente. A proteção descrita é como um vale fortificado onde a pessoa simplesmente habita.
A presença divina é a própria geografia do lugar. É uma analogia perfeita. A estrutura física da Terra comunicava a realidade espiritual de forma muito direta. Aqueles montes maciços não podiam ser empurrados por exércitos inimigos. Verdade, a logística de guerra na época devia ser um pesadelo ali. Totalmente. Eles ofereciam uma barreira tática real contra invasões, dificultando imensamente o avanço de tropas com carruagens pesadas ou maquinário de cerco. O salmista pega essa realidade geológica e militar e a traduz para a alma. O Senhor cerca o seu povo com essa mesma densidade intransponível. Certo. Mas deixe-me fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque isso levanta um paradoxo que me incomoda um pouco na leitura. Manda ver, o que seria? Se a pessoa está dentro de um vale cercado por montanhas mais altas, isso significa que as tempestades de areia, as chuvas torrenciais ou os ventos não chegam lá dentro. Estar cercado por montanhas impede o mau tempo de acontecer? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta é não. A história inteira da região prova que as tempestades chegam com força lá. A promessa ali não é um isolamento em um vácuo onde o clima é sempre perfeito, sabe? Então a promessa é sobre o que exatamente? A palavra-chave do texto é que o Monte Sião não se abala. A garantia não é a isenção do caos, da doença ou da dificuldade. A garantia é a integridade estrutural. Ah, integridade. Isso. A tempestade varre as ruas de Jerusalém, sim, mas ela não consegue arrancar o Monte Sião do seu alicerce. Quem confia no Senhor toma chuva, enfrenta o vento, mas sua fundação, sua identidade e seu destino final não são varridos do mapa. Isso já muda completamente a perspectiva de quem está ouvindo, né? É uma visão muito madura da fé. Mas o paradoxo fica ainda mais intenso. E é aqui que o texto dá uma guinada que eu acho brilhante. Você diz a transição para o versículo 3? Exato. Se as montanhas formam uma barreira tática tão perfeita contra quem vem de fora, como a gente explica a introdução desse versículo 3? O texto começa a falar sobre o cetro dos ímpios dominando a terra dos justos. Sim, é uma virada abrupta. Peraí. Se a proteção ao redor da cidade é inabalável contra exércitos, como um governante corrupto consegue colocar o seu cetro lá dentro? Que a invasão que o salmista descreve agora não é de um exército escalando montanhas, sabe? É uma corrosão institucional. A ameaça já está lá dentro. Uma ameaça interna. Isso. O comentário bíblico da Aná esclarece que esse governo de justiça trata exatamente de ameaças internas ou de subjugação sistêmica. E tem um detalhe sobre o cetro. Pode falar. O cetro, na antiguidade, era um bastão físico pesado, muitas vezes cravejado de metais, usado pelos reis não apenas como símbolo de status, era usado literalmente para golpear quem desobedecia. Nossa, uma arma, de fato. Sim, representava a autoridade governamental e o poder imediato de punir. E as nossas fontes apontam que esse cetro maligno tinha duas faces históricas terríveis para Israel, correto? Correto. O comentário de Ross detalha bem isso. A primeira face poderia ser a dominação estrangeira. Tipo, impérios maiores dominando eles. Exato. Impérios como o babilônico ou outras forças pagãs que impunham tributos esmagadores, trabalhos forçados e, o pior de tudo, leis que proibiam a adoração a Deus. E qual era a segunda face? A outra face, e frequentemente mais trágica, porque vinha de dentro, era a liderança de líderes israelitas corruptos, reis, juízes ou sacerdotes da própria nação que enriqueciam às custas dos órfãos e das viúvas. O próprio povo oprimindo o povo. Infelizmente, sim. Eles subornavam tribunais e governavam com crueldade, traindo completamente o propósito para qual foram colocados no poder. É até um pouco trágico, mas, no fundo, reconfortante perceber que a humanidade sofre com péssimos administradores políticos e tiranos há milênios. Não é um fenômeno moderno, né? Definitivamente não, é a condição humana. Mas o que mais me intriga nesse trecho não é o simples fato de existirem líderes maus, é o mecanismo de causa e efeito que o versículo 3 revela. O texto diz que Deus não permitirá que o cetro dos ímpios permaneça para sempre. E aí ele dá o motivo, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Esse é o ponto crucial do Salmo. Como exatamente funciona essa erosão moral?
Como um governo opressor faz um cidadão justo virar, sei lá, um criminoso ou alguém corrupto? É um mecanismo puramente sociológico e psicológico. O autor sagrado entendia muito de gente. Imagine uma sociedade onde o sistema de impostos do governante tira 90% da colheita de um agricultor honesto. Ok, uma carga tributária insuportável. Isso. Esse agricultor que sempre andou na retidão, que sempre fez tudo certo, vê os seus filhos passando fome em casa. Desesperador. Muito. E os tribunais estão comprados, então ele não pode apelar para a justiça formal. Enquanto isso, o vizinho dele, que decidiu fraudar os pesos e medidas no mercado, está prosperando. Porque entrou no esquema, né? Exato, porque entrou no esquema de corrupção do governo e está alimentando a família muito bem. A pressão para abandonar a ética e adotar práticas desonestas entra no modo de sobrevivência primário. Se a pessoa não consegue vencer o sistema, a tentação de se juntar ao sistema se torna esmagadora. É aquele famoso ditado: se não pode com eles, junte-se a eles. Mas, nesse caso, motivado pelo mais puro desespero. Exatamente isso. O cidadão percebe que a integridade está sendo punida e a maldade está sendo recompensada. Com o tempo, a bússola moral da sociedade inteira é desmagnetizada. A observação central do salmista, então, é que o ambiente molda o comportamento, se a pressão for mantida por tempo indeterminado, certo? Certo. A exposição prolongada e sem esperança à injustiça sistêmica desgasta a espinha dorsal moral de qualquer comunidade. Os justos começariam a racionalizar o pecado, entende? Começariam a dar desculpas para os próprios erros. Sim, diriam coisas como: é só dessa vez, para pagar a dívida, ou todo mundo está fazendo vista grossa, eu não tenho outra escolha. Isso revela um pragmatismo muito impressionante do texto sagrado. Não há romantização heróica da capacidade humana aqui. A gente gosta de assistir filmes onde o herói suporta a tortura física e moral por anos a fio sem nunca piscar. Mantendo seus ideais intactos até o fim, né? A ficção adora isso. Mas a realidade. O Salmo admite abertamente que a moralidade humana tem um ponto de ruptura. A virtude, sob opressão contínua e implacável, pode simplesmente fraturar. E a genialidade do cuidado divino, segundo as nossas fontes, reside justamente nesse reconhecimento. É uma visão de profunda compaixão da parte de Deus. O comentário do Ross ressalta que Deus coloca um limite no tempo da provação. Ele não exige que o ser humano possua uma resistência infinita, que ele simplesmente não tem. Então a promessa divina de que o cetro não permanecerá significa que tem um prazo de validade. Exatamente. Existe um prazo de validade para a tirania. A intervenção de Deus é calculada para acontecer antes que o peso esmague completamente a fé e a integridade do justo. Intervindo antes que ele seja forçado a cruzar uma linha sem volta. Isso mesmo. É um resgate no momento exato. Deus conhece a engenharia da ponte que ele mesmo criou. Ele sabe exatamente quantas toneladas de injustiça aquela estrutura suporta antes de desabar. Que bela forma de colocar. É bem isso. Mas aí vem a grande dúvida. Se o limite da provação é garantido por essa intervenção divina, o que as pessoas oprimidas devem fazer nesse meio tempo? Apenas sentar no chão do vale fortificado e esperar o relógio de Deus bater a hora? De forma alguma. A resposta do Salmo aos limites humanos não é a passividade estoica. Os versículos 4 e 5 mudam drasticamente o tom. O que eles dizem? Eles passam de uma afirmação teológica para uma oração de combate, sabe? Um clamor ativo. O salmista diz: "Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração." Então existe uma exigência de postura durante a espera. Sim. Em vez de ceder à corrupção ao redor, a postura exigida é manter a integridade interna e peticionar ao juiz supremo que ele intervenha. Pedir ativamente por justiça. Exato. Clamar para que ele traga a prosperidade e a proteção prometidas para aqueles que se recusam a se curvar ao cetro perverso. A resistência não é feita através da força militar, então, mas através da manutenção da retidão em um mundo torto. É continuar sendo reto de coração enquanto a sociedade inteira incentiva a desonestidade. É a rebelião mais difícil que existe, se manter íntegro. Com certeza. Mas o versículo 5 traz o outro lado da moeda.
E é um aviso bem severo, pelo que vi. O texto fala sobre o destino daqueles que sucumbem à pressão. Aqueles que se desviam para caminhos tortuosos. Isso. O que acontece com a pessoa que cedeu e entrou no esquema de corrupção só para sobreviver. O alerta do salmista não deixa espaço para ambiguidades aí. Aqueles que abandonam a confiança em Deus e adotam as táticas dos opressores, escolhendo caminhos tortuosos, sofreram o exato mesmo destino dos malfeitores originais. Nossa, o mesmo destino do tirano. Sim, o texto afirma que o Senhor os levará. O Ellen P. Ross expande brilhantemente que esse é o momento do veredito divino. O grande julgamento. Isso. O tempo de ansiedade e sofrimento crônico de uma nação chega ao fim apenas quando o próprio Deus vindica seu caráter publicamente. Remover os infiéis, sejam eles os tiranos no trono ou os cidadãos que se corromperam, é a forma visível da justiça ser aplicada na estrutura da sociedade. Exatamente, a justiça tem que ser vista. E as nossas fontes fazem uma ponte muito interessante dessa expectativa de justiça antiga com os dias de hoje, né? Especialmente para quem segue a fé cristã. Sim, é uma atualização maravilhosa da aplicação do Salmo. O comentário da Bíblia de Estudo NAA sugere que essa mesma ânsia por um governo inabalável de justiça encontra o seu cumprimento na figura de Cristo. Como essa conexão transforma a leitura do Salmo para quem nos ouve hoje? A nota de estudo explica que os cristãos enxergam Jesus como aquele que ascendeu ao trono de Davi. Ele estabeleceu definitivamente o governo de justiça perfeito que aqueles antigos peregrinos tanto desejavam. Ele é o cumprimento daquela expectativa política e espiritual. Perfeito. Portanto, o princípio que operava lá atrás passa a orientar as orações atuais. A alegria da fé cristã reside em saber que o Rei justo já está no trono eterno. E como isso afeta a forma como a gente ora pelos líderes de hoje? Serve de base para orar de forma fervorosa para que os líderes terrenos contemporâneos sejam governantes de nações, prefeitos ou líderes de instituições e igrejas, busquem imitar o caráter dele. O padrão de sucesso não é a expansão econômica a qualquer custo, mas a justiça e a retidão. Exatamente. A retidão volta a ser a métrica principal de sucesso. Que mudança de paradigma! E todo esse desdobramento sobre montanhas inabaláveis, resistência moral e intervenção divina culmina na última frase do Salmo, que é um clamor condensado, quase um grito de esperança tática. Paz sobre Israel. Exato. Paz sobre Israel. Fica evidente que, à luz de tudo que destrinchamos aqui, essa paz não é o conceito moderno de tipo ausência de barulho ou um retiro num spa no campo. Não, longe disso. A paz, o shalom hebraico usado aqui, exige o alinhamento total das coisas ao seu propósito original. Como seria esse alinhamento na prática do Salmo? Essa paz sobre Israel só é plenamente alcançada quando as duas condições do Salmo são atendidas. Primeiro, quando o povo se compromete internamente com a retidão, recusando os caminhos tortuosos. E segundo, quando a justiça divina expulsa a opressão. Não há paz verdadeira enquanto o cetro da iniquidade estiver ditando as regras, então. Agir de maneira íntegra no mundo visível. Nós exploramos como as montanhas ao redor de Jerusalém serviam de metáfora para o cuidado de Deus, impedindo que o povo fosse abalado. E vimos como a misericórdia de Deus estipula um limite para o governo opressor, impedindo que a nossa espinha dorsal moral quebre sob pressão excessiva. Mas antes de encerrarmos o nosso estudo de hoje, eu gostaria de deixar um pensamento novo, uma provocação final para cada pessoa que nos ouve levar para o resto da semana. Acho ótimo. Qual é o pensamento? Se a proteção inabalável de Deus é comparada a esses montes que cercam a cidade, e se nós fomos chamados a imitar a retidão e a justiça divina no nosso dia a dia, será que o nosso papel não termina em apenas receber essa proteção? Como assim? Talvez no meio de sistemas corruptos, no meio de escritórios tóxicos ou de estruturas sociais muito injustas, a nossa verdadeira vocação seja nos tornarmos essa montanha na vida de outra pessoa. Nossa, tornar-se a montanha de alguém. Isso. Imagine alguém ao seu lado hoje que está exatamente no seu ponto de ruptura moral. Alguém prestes a ceder à iniquidade simplesmente porque não aguenta mais a pressão da opressão no trabalho ou na vida. Desesperada, no limite das forças. Exato.
E se a sua integridade, o seu apoio firme, a sua retidão de coração for o gigantesco monte de pedra que vai cercar essa pessoa, oferecer a sombra necessária e dar a ela o fôlego para não se corromper, a solidez da sua fé pode ser o vale fortificado de alguém que está prestes a quebrar. É uma imagem lindíssima. Essa é a extensão natural do amor ao próximo, né? Uma teologia que se materializa na segurança que a gente proporciona aos outros através do nosso próprio caráter. Olha, foi um privilégio imenso analisar esses contrastes entre a paisagem física e a força espiritual com toda essa profundidade hoje. O privilégio foi todo nosso, com certeza. Nossos corações saem muito mais enriquecidos dessa exploração histórica e humana. Nós nos despedimos com muita gratidão pela presença de cada pessoa que nos acompanhou, mas, por favor, não desconectem agora. É verdade, tem mais. Sim, o nosso encontro e o nosso áudio não terminam aqui. Imediatamente a seguir, nós vamos continuar com um lindo louvor que foi composto e baseado exatamente nas palavras desse Salmo 125. Vai ser um momento muito especial. Nosso convite é para que todos permaneçam em profunda comunhão e mantenham a devoção a Deus após esse estudo. Deixem que a letra e a melodia desse louvor ministrem aos seus corações, transformando tudo o que a gente refletiu hoje em verdadeira adoração. Fiquem na paz e até a próxima. Há ventos que sopram para tentar nos derrubar. Há tremores de terra querendo nos assustar. Mas o cristão não constrói a sua casa na areia da ilusão. A nossa fé está plantada na rocha da salvação. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre na sua mão. A fé não faz a tempestade desaparecer do céu. A fé faz o crente virar montanha, guardado pelo Emanuel. O medo bate na porta, a crise tenta entrar, mas o monte não foge da chuva. Ele sabe que a chuva vai passar. Olhe para a cidade santa, veja o que a geografia diz. É o mapa da graça de Deus, garantindo um final feliz. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo é a nossa fonte. Desde agora e para sempre, o seu abraço é o nosso muro. O inferno pode rugir lá fora, mas aqui dentro eu estou seguro. Nenhuma ultrapassa as montanhas da proteção divina. O sangue de Jesus é a fronteira que a nossa paz assina. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade em meio aos sustos. O mundo tenta impor o seu sistema,
a sua dor, mas o domínio do pecado foi quebrado pelo nosso Salvador. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. A igreja caminha na luz, fugindo da corrupção. Olhe para a cidade santa, veja o que a geografia diz. É o mapa da graça de Deus, garantindo um final feliz. Quanto aos que se desviam por caminhos tortuosos, O Senhor os levará com os malfeitores. Mas para a igreja lavada no sangue, o Senhor é o alívio das dores. A justiça de Deus é perfeita, Ele sabe quem é o seu rebanho. O mundo balança e cai, mas o amor do Pai não tem tamanho. como em redor de Jerusalém estão os montes, Assim o Senhor está em redor do seu povo. paz sobre Israel, Paz sobre Israel. paz sobre a tua igreja amada. A montanha não foge, a montanha não é abalada. Firme para sempre, escondido em Cristo Jesus. Como o Monte Sião, Que não se abala, montanhas em derredor, paz sobre nós.